O Nascimento da Tragédia, publicado em 1872. É a primeira obra de Friedrich Nietzsche e uma das mais enigmáticas e poéticas de sua filosofia. Nela, o autor busca compreender as origens da arte trágica grega e, a partir dessa análise estética, propor uma profunda reflexão sobre a cultura, a vida e o espírito humano. O livro nasce de uma inquietação filosófica e artística que atravessa toda a obra. A oposição e a complementaridade entre duas forças fundamentais da existência, o apolíneo e o dionisíaco. Essas duas categorias, extraídas da mitologia grega, não são apenas símbolos religiosos, mas expressões de impulsos estéticos e metafísicos que estruturam o modo como o homem interpreta e vive o mundo. O apolíneo, que Nietzsche associa ao deus Apolo, representa a ordem, a medida, a forma e a ilusão necessária à vida. É a força que dá limites ao caos, que molda a realidade em imagens harmoniosas e proporcionais. Apolo é o deus da luz, dos sonhos, da aparência bela, que encobre o abismo do sofrimento. Ele simboliza o impulso de individuação, o princípio pelo qual o homem se percebe como ser distinto, separado do todo. Já o dionisíaco, vinculado ao deus Dioniso, é o oposto complementar. É o impulso da embriaguez, da desmedida, da fusão com o todo. A experiência da dissolução do eu, na intensidade da vida e da natureza. O dionisíaco é o êxtase que rompe fronteiras, que dissolve a forma e revela a essência caótica e trágica da existência. A tragédia grega surge precisamente da fusão entre esses dois princípios. O teatro trágico dos gregos é, em sua visão, o mais alto produto da cultura helênica, porque nele se uniram, em equilíbrio tenso, a serenidade apolínea e o delírio dionisíaco. Nas tragédias de Ésquilo e Sófocles, o homem experimenta a dor e o destino inevitável, mas o faz através da arte, que transforma o sofrimento em beleza. A tragédia é, portanto, a afirmação da vida mesmo diante do horror, uma forma de celebrar a existência sem negá-la. É um canto estético que permite ao ser humano suportar a verdade trágica do mundo. Nietzsche contrapõe essa visão ao otimismo racionalista que, segundo ele, começa com Sócrates e culmina na decadência da cultura grega. Sócrates, ao substituir o instinto e o mito pela razão e pela dialética, inaugura o que o autor chama de homem teórico, aquele que acredita poder compreender e dominar o mundo pela lógica. O espírito socrático, herdeiro da racionalidade apolínea em seu extremo, rompe o equilíbrio com o dionisíaco e destrói a base vital da arte trágica. Com o advento da filosofia e do pensamento científico, o homem afosta-se do mistério e da irracionalidade que antes davam sentido à vida. A tragédia morre porque o homem já não suporta o irracional. Quer compreender, ele quer explicar, quer justificar o mundo. E nisso perde a força criadora. Para Nietzsche, Eurípides é o marco dessa decadência artística. O poeta que, influenciado por Sócrates, racionalizou o teatro, transformando-o em discurso moral e argumentativo. Ao introduzir a razão e a reflexão moral na tragédia, Eurípides destrói a fusão entre o apolíneo e o dionisíaco. O coro, elemento dionisíaco por excelência, que representava a voz coletiva e instintiva do povo. O grito da natureza e da vida é substituído por personagens racionais e dialógicos. Assim, a tragédia deixa de ser uma celebração estética do destino para si, tornar uma peça de ensino moral. O mito é substituído pelo conceito, a emoção, pela explicação, a embriaguez, pela lucidez. Nietzsche enxerga nessa transformação o início daquilo que mais tarde chamará de niilismo, o enfraquecimento dos valores vitais, a perda da capacidade humana de afirmar a vida, mesmo em sua dor e absurdo. O racionalismo socrático e o moralismo cristão, herdeiros dessa tradição, são para ele expressões de uma mesma decadência, a negação da vida
e do instinto, em nome de uma verdade abstrata e de um ideal transcendente. O nascimento da tragédia, portanto, não é apenas um estudo sobre o teatro grego, mas um diagnóstico da cultura ocidental, que, desde Sócrates, vive sob o domínio da razão, da moral e da negação do trágico. A visão nietzschiana da tragédia é também uma proposta estética e existencial. Ao afirmar o valor do dionisíaco, Nietzsche exalta a aceitação do sofrimento e da destruição como partes necessárias da vida, a verdadeira arte e, por extensão, a verdadeira filosofia deve nascer da coragem de encarar o abismo sem buscar nele consolo ou redenção. A tragédia é o modelo dessa coragem. Ela não nega o horror do mundo, mas o transforma em canto e em beleza. O homem trágico, como o artista dionisíaco, sabe que a existência é dor, mas diz sim a ela. É esse sim que Nietzsche busca restaurar, contra o não moralista e racional do pensamento moderno. O conceito de vontade também se faz presente de modo embrionário na obra. A vida é entendida como força que cria e destrói incessantemente, sem propósito final, sem moral, sem justificativa. É uma energia que se manifesta no caos dionisíaco e se organiza temporariamente pela forma apolínea. A arte trágica, ao unir esses impulsos, expressa a própria dinâmica da existência, o nascimento e a morte, a forma e o caos, o ser e o devir. Nessa perspectiva, a arte não é fuga da realidade, mas o modo mais profundo de afirmá-la. Nietzsche também encontra em Richard Wagner, ao menos na época da redação do livro, a figura que encarnaria o renascimento do espírito trágico. O compositor alemão, com sua música intensa e mitológica, representaria, para o jovem filósofo, a possibilidade de ressuscitar a união entre o apolíneo e o dionisíaco na modernidade. Wagner seria o novo Ésquilo, o artista capaz de devolver à arte o poder de reconciliar o homem com a vida. No entanto, essa admiração logo se transformaria em crítica, e Nietzsche posteriormente se distanciaria de Wagner, considerando-o também um sintoma de decadência e sentimentalismo. Ao longo do texto, Nietzsche utiliza uma linguagem poética, simbólica e fragmentária, que mistura filosofia, mitologia e estética. O livro não é um tratado sistemático, mas um ensaio lírico, repleto de metáforas e intuições. Essa forma expressiva reflete o próprio conteúdo, a tentativa de romper com o discurso racional e lógico da filosofia tradicional e recuperar o caráter artístico e vital do pensamento. Ele escreve não apenas para explicar, mas para despertar, para provocar um sentimento dionisíaco no leitor. O nascimento da tragédia foi recebido com frieza e incompreensão por seus contemporâneos, incluindo os filólogos clássicos, que o criticaram por sua falta de rigor acadêmico. Nietzsche, à época professor de filologia em Basileia, foi acusado de misturar filosofia e poesia de modo impróprio. Mas a obra, embora mal recebida inicialmente, marcou um ponto de ruptura no pensamento ocidental. Ela inaugura uma filosofia da vida, uma estética do trágico e uma crítica radical à razão e à moralidade. A influência da obra se estende por todo o pensamento posterior. Schopenhauer, de quem Nietzsche herda a ideia da vida como vontade irracional, é aqui reinterpretado sob uma luz afirmativa. O sofrimento não é algo a ser negado, mas algo que torna a vida grandiosa. Já a crítica à razão antecipa as correntes filosóficas do século XX, como o existencialismo e a fenomenologia, que também buscaram recolocar o homem diante da experiência imediata e da finitude. Artistas, poetas e pensadores viram em Nietzsche um novo profeta da arte e da vida. No fim, o livro é um chamado à reconciliação entre o homem e o trágico. Nietzsche propõe que só poderemos superar o niilismo moderno se aceitarmos, novamente, o dionisíaco.
Se voltarmos a criar e a viver como os gregos trágicos, não em busca de verdades eternas, mas de experiências intensas, de beleza e de potência, a arte, mais do que a ciência ou a moral, é o meio pelo qual o homem suporta e celebra a vida. Por isso, o nascimento da tragédia é também o nascimento de uma nova possibilidade humana, a de transformar o sofrimento em criação, em última instância. O nascimento da tragédia é uma meditação sobre o sentido da existência. Ao investigar as origens da arte grega, Nietzsche lança as bases de uma filosofia que não busca consolo, mas intensidade. Ele vê no mito e na música, na dança e no drama, o espelho da alma humana em sua contradição essencial, a necessidade de forma e o desejo de dissolução, entre o sonho apolíneo e o êxtase dionisíaco. O homem cria sua própria justificação estética para viver. O livro é, portanto, uma ode à arte como redentora da vida e uma denúncia da razão que pretende dominá-la. É um convite a viver tragicamente, isto é, plenamente, conscientes de que a beleza nasce do sofrimento e de que a vida, em sua essência, é um eterno devir, um jogo divino entre o caos e a criação. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sesto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.